Segundo Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 5, começando no primeiro, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa agora mandar o Teu Espírito para que possamos ouvir com entendimento, com discernimento, que Teu Espírito venha nos levar a toda a verdade. E eu peço ao Pai que esse mesmo Espírito venha me usar esta noite, me dar o Teu poder, fala através de mim, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta noite. Estamos vendo então o capítulo 9 de 2 Samuel, e estamos fazendo um estudo geral sobre o rumo de Davi à grandeza, algumas características que levaram Davi à grandeza, e como nós devemos também buscar almejar a grandeza, buscar almejar todo o potencial de tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Lembrando que nós não temos um Deus medíocre, nós não temos um Deus de meia medidas, nós não temos um Deus de meia tigela, nós temos um Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é onipresente, onisciente, e Ele faz tudo direitinho. Então Deus não quer mediocridade para ninguém. Agora, o que limita Deus somos nós. Então, se a gente puder emular, copiar a receita que Davi usou, então nós podemos também alcançar o nosso potencial. E uma das qualidades que levaram Davi à grandeza era justamente que ele não temia fazer aquilo que era certo. Tanto que o tema que estamos traçando nesse estudo no momento é quando cabe ser corajoso, quando cabe, quando compete, quando chega a hora de nós sermos corajosos, porque um dos atributos de Davi era justamente esse: ele não temia fazer aquilo que era certo. E pessoas de grandeza, elas não vivem na mediocridade, elas não vivem com medo, elas não vivem no mesmismo. Eu mencionei isso semana passada. Eles não vivem fazendo tudo que todo mundo faz. Se você faz tudo que todo mundo faz, se você age como todo mundo age, se você pensa como todo mundo pensa, você vai ser igual a todo mundo, você vai ser igual à média, você vai ser medíocre. Nós temos que pensar além e acima e mais adiante do que as pessoas pensam, subir acima do que a maioria das pessoas pensam, mesmo que seja sozinho. Se você fazer destacar, você vai acabar ficando mais alto, mais à frente, você não vai estar sozinho. E você não vai estar sozinho, porque uma vez que você foge da mediocridade, quando você entra na grandeza, você vai fazer uma coisa: você vai deixar um monte de gente para trás, então você vai automaticamente se destacar. E se você tem medo de se destacar, se você tem medo de sair, digamos assim, do meio, então você vai ter problema. Se você quer ficar confortável no meio de todo mundo, então você vai ficar como todo mundo, e todo mundo, infelizmente, na grande maioria, são medíocres, se conformam com muito pouco daquilo que Deus tem ou tinha para eles. Então, ter a coragem de fazer o que é certo, mesmo pensando, agindo de forma diferente. E Davi fez muitas coisas arriscadas. A gente viu aqui que ele não se importava em se arriscar, em tomar chances. Aqui nós estamos lendo que ele buscou os sobreviventes, descendentes de Saul. Lembrando que naquela época, quando um novo rei entrava na parada, ele geralmente exterminava os descendentes, os possíveis herdeiros, pretendentes ao trono. E os únicos que sobreviviam eram os que fugiam e se escondiam.
E era mais ou menos o que Mefibosete aqui está fazendo. Estava morando em um lugar longe, longínquo, na casa de um tal de Maquim, ninguém sabia aonde. Davi, o rei, não sabia, não acreditava. Ele teve que perguntar, indagar, buscar, pesquisar, ir atrás para ver se é que havia e onde estava qualquer descendente. Por quê? Porque naquela época você não fazia o que ele fez. Ele acolheu, ele chamou ele, devolveu as terras do avô dele, no caso Saul, o acolheu no palácio, ele passou a comer na mesa do rei. Então os seus servos não entenderam nada. Eles ficam se perguntando, peraí, mas por que você está acolhendo o neto do seu inimigo? Você está maluco? Ele é um pretendente ao trono. Ele, sabe, se você, Davi, sair da parada, ele é um dos pretendentes ao trono. Ou seja, ele é inimigo, ele é concorrência. E ninguém entendia muito daquilo, mas ele não tinha medo de tomar essas decisões. Ele quis ajudá-lo e não prejudicá-lo. Então, nós vimos algumas coisas já. Uma dessas é que Davi Davi não temia o que os outros achavam. Ele ia fazer o que era certo. Quem gostar, goste. Quem não goste, problema seu. Ele ia fazer o que era certo. E nós devemos ser assim. Nunca devemos fazer isso aqui, ó. Sabe o que é isso? É você ver que qual direção do vento está soprando para você tomar uma decisão. Não interessa o que as pessoas vão pensar, porque certo é certo, errado é errado. Não muda. Certo é certo, errado é errado. E Davi fez o que ele sabia que era certo. Nós vamos ver o porquê que ele sabia que era certo. E também Davi não temia ser diferente e dissidente dos outros, como nós já vimos, ele fazia algo que ia na contramão do que todo mundo fazia, agia, o modo de operação daquela época. Então, vamos ver mais algumas coisas aqui que demonstravam, que refletiam a coragem de Davi. Ainda no versículo 1, porque semana passada a gente não saiu do versículo 1 e vamos ficar um pouquinho mais do versículo 1. Versículo 1 fala assim: e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência. Agora marque bem as palavras: por amor de Jonatas. Por amor de Jonatas. Davi aqui, ele não tinha medo, ele não temia ajudar um amigo. Aí você fala, peraí, pastor, mas peraí. O amigo dele era Jonatas, era o pai de Mefibosete. Não era Mefibosete. Mas se você perceber aqui, nós vamos, olhe comigo, 1 Samuel 18. A gente está em 2 Samuel 9, vamos para o outro livro de Samuel, 1 Samuel 18. A essa altura do campeonato, Jonatã já estava morto. O Jonatas já estava morto, havia sido morto. E Jonatas foi um grande amigo de Davi, e os dois fizeram um pacto, fizeram um acordo, e Davi estava lembrando desse pacto. 1 Samuel 18, 3 fala assim: e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Eles eram muito amigos, como se fossem irmãos, não eram, mas é como se fossem irmãos, e eles fizeram um pacto. Agora, se você pular para o versículo 20, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse pacto que foi feito. 1 Samuel 20, versículo 13. Lembrando aqui o seguinte: Jonatas já sabia que Deus iria usar, estava usando Davi, e ele sabia que o trono havia saído da linhagem de seu pai, ou seja, ele sabia que ele, Jonatas, não seria mais rei. E mesmo assim, você veja a amizade dele, ele não ficou com inveja, chateado. Lembrando que Jonatas seria o próximo rei se não fosse o pai dele que havia pisado na bola, digamos assim. Mas ele não estava chateado, ele não estava revoltado, ele não estava contrariado. Ele aceitou aquilo como sendo do Senhor, e ele sabia que Davi seria o próximo rei e não ele. E lembrando também o que eu falei, que naquela época, quando mudava a lineagem do rei, quando saía um rei e entrava outro rei, o comum era, quem sobreviveu, fugia, e quem não fugia, era morto. Então, olhe comigo aqui no versículo 13 de 1 Samuel 20, e veja o que foi que Jonatã, como ele ampliou um pouquinho, ou especificou um pouquinho mais essa aliança que eles fizeram. Versículo 13 de 1 Samuel 20. O Senhor faça assim com Jonatas, ou outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal. Isso que é Jonatas falando para Davi. Se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. Então Jonatã falou: o trato é o seguinte: o meu pai, se ele
começar a perseguir você, quiser fazer mal a você, e eu ficar sabendo, então eu vou avisá-lo para que você possa fugir, escapar, e Deus lhe guarde, lhe abençoe, e você vai-se embora. Agora vem a segunda parte, versículo 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Aqui Jonatas está falando o seguinte: olha, quando você for rei, então não deixe de usar a benevolência aos meus parentes, à minha família, aos meus descendentes. Isso que ele fala no versículo 14, né? Se eu ainda viver, não usarás comigo de beneficência. Se eu estiver vivo, você não vai me tratar bem? Pois bem, aí versículo 15. Trate também dos meus familiares. Trate também dos meus familiares. 15. Nem tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente. Então foi o seguinte: do mesmo jeito que você me trataria, Davi, trate-os da minha casa, os da minha família. E é justamente essa aliança, esse pacto, essa promessa que Davi havia feito com seu amigo Jonatas, que ele estava agora honrando e dizendo: veja bem, eu fiz uma promessa para Jonatas, então vamos ver se tem algum descendente da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu possa mostrar benevolência, para manter o meu pacto. Ah, pastor, mas ele morreu. Sim, Jonatas morreu, mas Davi ainda se prendia e foi fiel à sua promessa. Só porque a pessoa para quem ele prometeu morreu, não o isenta de cumprir a sua palavra. Não isenta de cumprir a sua palavra. Então o que Davi está fazendo aqui, ele ainda está ajudando o seu amigo Jonatas, mesmo que Jonatas não está mais conosco. Jonatas havia morrido, mas mesmo assim ele não temia ajudar o seu amigo. Ele não temia manter a sua palavra e fazer aquilo que era certo. Sabe, hoje em dia é tão raro ter amizade de verdade. Amizade onde há respeito, onde há honra. Aqui Davi estava honrando. Onde há respeito, honra, amizade de verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você perguntar por aí, até aqui, no nosso meio, o que você perceber é que as maiores decepções que as pessoas têm, elas partem, sabe de quem? Dos seus amigos. Me diga uma coisa: quem foi que traiu Jesus? Sabe o que Jesus chamou Judas quando foi traído? Ele falou: amigo, com um beijo me traz amigo. Judas era assim com Cristo, era um dos apóstolos, convivia com ele. E se a gente perguntar por aqui, não vamos fazer isso, mas você pode ter certeza que a maioria das decepções, a maioria dos problemas que tem muitas vezes, geralmente, parte de amigos. Aí vocês perguntam: mas são amigos ou são o proverbial amigo da onça? Bom, aí fica a questão em aberto. Mas entenda, para que você possa trair com tal calibre, você tem que estar próximo. Sabe por que Judas conseguiu trair Jesus? Porque ele estava próximo de Jesus. Quando estavam na última ceia, Jesus falou: um de vocês vai me trair. Ninguém falou: já sei quem é Judas. Não. Ficou todo mundo perguntando: sou eu. Aí Jesus pegou um pedaço de pão, colocou no vinho e falou: a quem eu dei esse pedaço de pão é aquele que vai me trair. Aí ele pegou o pão, molhou no vinho, deu na mão de Judas, e todo mundo: quem será? Olha o povo tapado, francamente. Jesus falou: a quem eu der um tapa vai ser ele. Vai dar um tapa e mesmo assim a pessoa não percebe. Então é impressionante. Por quê? Porque Judas era amigo de todo mundo. Ele era o tesoureiro, e sabemos que a Bíblia nos fala que ele roubava da bolsa, ele roubava das finanças do grupo. Mas ninguém desconfiava, ninguém sabia. Por quê? Ele era amigo, amigão. Então cuidado com amigos. Nem tudo que brilha é ouro, e nem todo mundo que diz é amigo é amigo. Então quando você encontra de fato o amigo, não amigo com A minúsculo, amigo com A maiúsculo, zele, cuide. E tenha muito cuidado com falsos amigos. Porque tem muito amigo que de amigo não tem nada.
Pode usar camiseta, o crachá, o cap, mas de amigo não tem nada. Mas isso já é outra questão, é outro assunto. Mas quando você encontra um amigo de verdade, onde há honra, respeito, onde há verdade, zele, porque é raro, é muito raro. Sabe, um amigo mesmo, é algo muito, muito raro. Então, se você tem uma amizade de verdade, realmente zele por ela, porque é algo raro e algo precioso. E esse é o motivo, já que estamos no assunto, esse é o motivo porque existem tantos divórcios e porque existem tantos casamentos que não estão indo lá como devem. Um dos motivos é justamente esse. É que a maioria dos casamentos dos casados fracassam em manter uma amizade. Muitos casais sequer são amigos. E a amizade é o cimento, digamos assim. O que pensavam ser amizade, nada mais era do que interesse, conveniência, agenda própria, alguma agenda oculta, era alguma outra coisa, mas não era amizade. Você reconhece uma amizade quando você tira aquilo que os unia. Vou dar um exemplo aqui. Então, às vezes você tem amigo no trabalho, mas quando você sai do trabalho, você muda daquele trabalho, acabou, você não tem mais contato, interesse nenhum. Não há nada errado com isso, mas isso prova que ali era uma amizade de conveniência, uma amizade de circunstância, porque trabalhavam junto, então vocês tinham aquela amizade. Mas uma vez que cessou aquilo, mesma coisa, escola. Vocês estudaram juntos, você e um amigo, durante anos. Aí vocês, cada um vai para o seu campo, porque se formaram, acabou o curso, acabou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, sei lá o que seja. E acabou, aquela amizade que vocês tinham, desaparece da noite para o dia. Isso é errado, pastor? Não é errado, mas não era uma amizade, era uma amizade de conveniência, de convivência, no trabalho, na escola. Um vizinho que você morou vários anos, você muda de casa, morreu a amizade. Nem sempre, tem gente que tem amigos da escola até hoje. Tem gente que tem amigos que fizeram quando trabalhavam juntos 10 anos atrás. Tem pessoas que têm amigos porque eram vizinhos 15 anos atrás. Estou dizendo que não existe, mas eu estou falando, quando você tira aquilo que é comum e a coisa desaparece, é porque o vínculo era muito fraco. E muitas vezes, aquela amizade que as pessoas tinham antes de casar, era um vínculo que não era um vínculo desses, era um vínculo de conveniência, de convivência, mas não era um vínculo forte, real, de uma verdadeira amizade. E acontece que isso traz problemas. Amizade é a cola que segura tudo, e sem essa amizade, as coisas começam a ruir e elas vão eventualmente cair. É possível estar casado com alguém por 20, 30 anos e não ser amigo daquela pessoa. Veja só. Convivência não quer dizer amizade. Todo mundo deve ter 2 melhores amigos. Se você for casado, o seu melhor amigo deve ser o Espírito Santo. E o seu segundo melhor amigo deve ser o seu cônjuge. Agora, uma nota muito importante que vai fazer muita diferença, especialmente para quem não é casado. Quem já é casado, desculpa aí, tarde demais. Os casados aqui, por favor, vocês podem ter um cochilo agora. Não, estou brincando. Mas veja bem, nota muito importante. Há algo de errado quando os cônjuges não são um melhor amigo do outro. Porém, aquele cônjuge, ele não precisa... Quando você casa, ele não precisa necessariamente ser o seu melhor amigo. No momento que você casa. Veja bem, tem muita gente que pensa, não, eu tenho que casar com o meu melhor amigo. Não. Provavelmente o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, se você é mulher, é uma outra mulher. Se é um homem, é um outro homem. Então você não vai casar com um homem nem uma mulher, se você for uma mulher, certo? Então começa por aí. Veja bem. O que estamos falando é que o seu cônjuge, ele deve se tornar o seu melhor amigo. É uma grande diferença de você falar, eu quero casar com o meu melhor amigo. Porque se você vai querer casar quando for melhor amigo, isso implica que você vai ter um conhecimento, que você tem uma profundidade que, francamente, não vai estar lá no tempo de namoro e cortejo.
A não ser que você tenha um namoro e cortejo que demore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E acredite, existe essa abominação. Aqui está meu noivo, estamos noivos há 7 anos. Eu conheço uma pessoa, não é aqui da igreja, não se preocupe, ninguém sabe quem é, ninguém fica tentando adivinhar. Todo mês ele celebra, ele comemora 8.2, 8 anos e 2 meses de namoro. 8.3, eu falo, gente, que ridículo! Casa nova com a menina, homem! Ou vai-se embora, vai procurar toda a sua vida. Mas está assim a coisa. Não, porque eu tenho que conhecer. Não, você não precisa conhecer. Você tem que. Gente, cortejo, namoro é para Deus mostrar para você se aquilo é da vontade dele. Pronto. Dali em diante é que você vai forjar essa amizade e o seu cônjuge deve tornar. Eu vou dar um exemplo para você aqui, um exemplo pessoal, tá? Não é da sua conta, mas eu vou dizer. Quando eu comecei a morar com a irmã Simone, e foi um processo longo, várias pessoas mandaram o currículo, eu fiz entrevistas e teve uma seleção. Veja bem, eu morava na Inglaterra, eu morava em Londres, ela morava aqui em Maceió. Ela, quando bateu o olho em mim, se apaixonou comigo, claro, evidente. Que bom que ela não está aqui no momento com as crianças lá atrás. Mas entenda uma coisa, eu voltei para a Inglaterra, ela ficou aqui. Lembrando que naquela época não tinha internet, Facebook, Twitter, telefone, WhatsApp, não existia isso. Não existia nem computador, não existia eletricidade, gente. Mas veja bem, e nós ficamos correspondendo por carta. Eu vinha para o Brasil 1, 2, 3 vezes ao ano, visitava ela, voltava para lá, tal coisa. Diz uma coisa, você acha que nesse tempo, nesses anos que nós namoramos, ela aqui, eu lá, a gente teve uma convivência muito grande? Não. Você acha que por carta dava para forjar uma melhor amizade? Não. Por quê? Se fosse hoje, a gente poderia ficar lá, aqui no YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp. 24 horas por dia. Não é? Até abusa, né? Quebrar isso aqui que não aguento mais. Mas veja bem, naquela época não tinha isso. Na sua convivência, a gente se via algumas poucas vezes por ano. Telefone, gente, você não imagina o preço de ligar da Inglaterra para Maceió, naquela época, era algo ridículo e proibitivo, não tinha condições. Nenhuma. Você acha que quando eu vim para Maceió, eu lembro quando eu finalmente vim morar em Maceió para a gente casar, eu cheguei, se não me engano foi em agosto, mês de agosto, julho, agosto, casamos em dezembro. Você acha que nesses 6 meses que pela primeira vez nós tivemos uma convivência mais longa do que algumas semanas juntos? Que nesse pouco tempo nós nos tornamos melhores amigos da vida inteira? Claro que não. Claro que não tinha nem como, por questão de tempo. No entanto, foi depois de casar que foi se forjando e foi se estreitando essa amizade. E aprofundando essa amizade. E hoje, e há muitos e muitos anos já, a irmã Simone é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo dela. Mas veja bem, você não precisa casar com a pessoa que eu sou melhor amigo, eu sou melhor amiga. Uma grande falácia. Mesmo porque você tem um melhor amigo, quantas vezes vocês quebram pau? Brigam, discutem, ficam sem falar. Tá, você quer casar com seu melhor amigo? Já está a cama forrada para ter confusão. Então entenda, você não precisa, muita gente acha, não, porque meu melhor amigo, ok, mas não quer dizer nada. O importante é isso, porque se você casa com o seu melhor amigo, você precisa então aprofundar e levar adiante aquela amizade. Porque se a casa do seu melhor amigo, e dali em diante a amizade só vai o quê? Descer o brejo. Se você não zelar, se você não tomar conta. Então a importância não é você casar com o seu melhor amigo, a importância é você casar com quem Deus tem mostrado para você. E dali em diante você forjar a melhor amizade. Muita gente confunde isso e a coisa complica muito. Tá? Essa história de casar com o melhor amigo, isso é uma ideia do mundo, é um raciocínio mundano. Tá? E não é assim. Não é assim, tá bom? Então, veja bem.
Esses são os motivos porque tantos casamentos são medíocres. Porque não há esse estreitamento, esse aprofundamento da amizade que deve haver. Todo mundo se concentra em fazer amizade antes. Estreitar o relacionamento antes do casamento. Aí depois do casamento, bom, agora casou. Como eu sempre digo, gente, casamento não é o fim. Casamento é o começo. Tá? O fim não é aqui a cerimônia, bolo, a festa. Não, isso aqui não é o fim. Não é o alvo, não é a meta. É o começo. É o começo. Tá? Então, manter isso em mente. E Davi aqui, ele fez um pacto com Jonathan. E ele ia honrar aquele pacto, custe o que custasse ele a cumprir aquilo. E ele estava fazendo, mesmo que fosse contra a maré, contra a opinião, contra o que o mundo fazia naquela época, ele fez uma promessa com seu amigo. E ele não tinha medo de manter aquela promessa, mesmo que seu amigo não estava mais nesse mundo. E lembre-se, falando sobre amigos, nós temos um amigo que é mais chegado do que irmão, que é Jesus. Tá? Jesus, ele cumpre e cumprirá o pacto que ele fez conosco. De ser o nosso amigo, de que ser o nosso melhor amigo. E como nós podemos ser amigos de Cristo, como nós podemos demonstrar, refletir essa amizade? Bom, Jesus falou em João 15,14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Jesus já é o nosso amigo. Ele falou, agora o retorno, se vocês querem ser, eu sou amigo de vocês, para vocês serem meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Se vocês obedecerem, se vocês seguirem, se vocês fizerem o que eu mando, João 15,14, se fizerdes o que eu vos mando, então vocês serão os meus amigos. Mesmo quando não é popular, mesmo quando é difícil, mesmo quando vai contra a maré, assim como Davi. Davi foi contra a maré, não foi popular, teve resistência de tudo, foi contra o que todo mundo praticava, mas ele ia fazer aquilo porque era o correto para honrar a memória do seu amigo. Olhe comigo para o capítulo 3, deixamos o versículo 3, deixamos o versículo 1 para trás, e o versículo 3 diz assim: e disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com a benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi, ele não tinha medo de ajudar ou tomar o lado do seu amigo. Davi também não temia que Deus o usasse. Pastor, por que temer que Deus use? Tem muito crente que está disposto a pedir a Deus que resolva os seus problemas, resolva alguma parada. Eles até creem que Deus pode fazer isso, mas por algum motivo, eles não estão dispostos a sofrerem ou passarem qualquer tipo de sacrifício na obra de Deus. Não estão dispostos. Se Deus vai usar você, Ele provavelmente vai levar você em um lugar onde você vai ser elevado. Você vai sair da mediocridade. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não quer e não tem interesse em ser usado por Deus. Então, quando você é usado, se permite ser usado por Deus, você vai se sobressair. Você vai se destacar. Isso vai atrair a atenção das pessoas. Então, Davi não temia isso. Ele não temia ser usado por Deus. Ele não temia se envolver. Ele sabia que isso daqui ia trazer resistência, ia trazer crítica. Mas ele não estava temendo isso. Ele não estava interessado nas consequências. Muita gente está disposto a evangelizar, a dar ou fazer alguma coisa, mas quando aquilo traz alguma aprovação, algum problema, marcha ré na hora. Primeira dificuldade, primeiro problema, tudo é colocado de marcha ré. Tá? E Davi aqui estava trazendo o neto do seu maior inimigo para dentro de casa. É isso que Deus quer que eu faça? É isso que eu vou fazer, não interessa. Sabe, é muito bom fazer parte de uma igreja que ganha almas. Muito bom fazer parte de uma igreja que prega a verdade. Muito bom fazer parte de uma igreja que tem a posição. Isso é tudo muito bom. Mas melhor ainda é você participar. É você deixar de ser um espectador e ser um participador. É você deixar de ser
que bom. E você arregaçar as mangas e você está fazendo. Não ter medo de ser usado por Deus. Uma igreja bíblica. Quebrei o púlpito aqui. Uma igreja bíblica que obedece à palavra de Deus e prega de verdade, assim como amizade verdadeira, zele, cuide e guarde, é a mesma coisa. Se encontrar uma igreja de verdade, fiel à palavra de Deus, fiel a Deus e sua obra, guarde, zele por ela. Se você não sabe, você está em uma nesse exato momento que estamos falando aqui agora. Mas zele. Sabe por quê? Assim como a amizade de verdade é coisa rara, uma igreja fiel de verdade é igualmente rara. Vá por mim, é igualmente rara. Infelizmente. Olha o versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Davi não temia o futuro. Davi não temia o futuro. Em relação a fazer o que era certo, em relação a fazer o que ele tinha que fazer, Davi fazia e ele não temia. Ele era corajoso. Mefibosete não era nenhuma criança. Você pensa que eu falei que era filho de Jonatã, era uma criancinha? Ele já era um homem, gente. Já era um homem crescido. Não era uma criancinha de 7, 8, 9 anos, não. Era um homem crescido. E Saul, não pense você que não havia ainda a panelinha de Saul. Havia sim. Por isso que naquela época eles matavam familiares especialmente e os apoiadores, justamente para evitar essas panelinhas. Mas Davi não ligava para o futuro, só o presente, fazer o que é certo no presente, focalizar no que fazer o que é certo no presente, e o futuro você entrega a Deus. Muita gente, como eu falei, faz isso. Eles pensam assim: se eu doar esse dinheiro para a igreja, e aqui eu não estou pedindo que ninguém doe nada, tá? Não estou aqui pedindo dinheiro, solicitando dinheiro, mas estou só dizendo. Alguém pergunta: se eu der esse dinheiro e de repente aparecer uma conta inesperada, ou eu precisar dizer, o que eu vou fazer? Então é melhor guardar. Sabe o que é isso? É você estar pensando no amanhã, você está com medo do futuro. Você começa a entrar nesse pensamento, você não vai fazer mais nada para Deus. Muita gente pensa assim: e se eu me comprometer a ser fiel para todos os cultos, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, as reuniões especiais, mas se eu não quiser, se eu não tiver afim de ir, como é que fica? Se eu não tiver com vontade, como é que eu faço? Eu tenho que mesmo ser vontade? Gente, faz o seguinte: decida o que é certo. E o futuro, o que Jesus falou sobre o futuro? Desde que amanhã, tome conta de amanhã. Amanhã já tem seus males. Aí depois ele falou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele falou: desde que o dia de amanhã se cuide de amanhã. Você faça o que é certo hoje. Quando você vai tomar uma decisão de fazer o que é certo ou errado, deixa o amanhã para Deus. Faça o que é certo. Muita gente não quer assumir uma responsabilidade, uma tarefa, um cargo na igreja. Por quê? Por exemplo, alguém tem que vir ser responsável pelo som, pela câmera, por fazer isso ou aquilo. Eu vou ter que ir para todo o culto, pastor? Eu tenho que chegar mais cedo? Eu tenho que chegar no horário, pelo menos? Não posso chegar atrasado, não? Não, porque o culto começou, você tem que estar tudo montado aqui. Então eu não posso não, pastor, porque eu não posso garantir que eu estarei aqui todo o culto na hora certa. Então eu não... Desculpa, pastor, mas eu não posso assumir essa responsabilidade, porque você sabe, né? Sabe o que é isso? Deixa eu ver que direção o vento está soprando antes que eu tome uma decisão. Tem muita gente que até pergunta: e se Jesus voltar? Pastor, eu quero casar primeiro. Se Jesus voltar antes de eu casar, como é que eu fico? Eu estou falando isso, não estou inventando não. Isso foi uma situação que realmente aconteceu. Havia uma pessoa que realmente temia que Jesus voltasse antes que ela casasse.
está tudo errado, está tudo complicado, está tudo errado aí. Jesus vai voltar e vai estragar tudo, né? Aí, vai estragar. Jesus voltou, eu tinha tudo programado. Deu tudo certo na minha vida, você voltou, estragou tudo, Jesus. Sabe o que é isso? Triste uma coisa dessa. Davi, ele pensava, o que é certo fazer? Ele fazia. Não esquente com o futuro. Entregue o futuro na mão de Deus. O futuro pertence a Deus. Jesus falou, quem de vós pode acrescentar 1 centímetro a sua estatura? Tiago falou, vocês dizem que vão para cá, vão para lá, fazem aquilo, vocês nem sabem se vão estar vivos amanhã. Então você começa a tomar decisão baseado numa coisa que você nem sabe que vai existir. Então toda decisão deve ser baseada em cima, é certo ou errado. E nós temos que ter a coragem de fazer isso. Porque está todo mundo pensando no amanhã. Agora veja bem, eu não estou aqui pregando irresponsabilidade. Nós devemos, claro, ser sábios e planejar para amanhã e tal e coisa, mas não no âmbito de fazer o que é certo ou errado. É bom você fazer uma poupança, pensar na sua aposentadoria, estudar para ter um emprego, uma carreira no futuro, e não ficar, não, amanhã Deus dará, eu não vou, Deus dará, Deus vai dar. Não, isso daí é irresponsabilidade. Eu estou falando sobre decisão de fazer o que é certo. Tá? Agora não vá, Paulo mesmo falou, quem não trabalhe, não coma. Tá? Então, nós temos uma responsabilidade de cuidar de nós mesmos, dos nossos, da família, esposa, filhos, etc e tal, e nós temos que pensar no amanhã, sim, ser responsáveis, tá? Ter um orçamento, por exemplo, tá? E viver dentro dele e tal e coisa. Então não estou dizendo você recebe no começo do mês e gasta tudo e tal, não, está errado. Estamos falando aqui sobre fazer o que é certo, decisões daquilo que é certo, daquilo que é errado. Porque na realidade nós só temos o presente. Amanhã nós nem sabemos se vamos ter amanhã. Ninguém tem garantia de amanhã. O passado, como diz o nome, já passou. Você não pode mudar o passado. Você só tem hoje. Só tem agora. Então temos que ter a coragem de fazer isso. Então, para resumir, a vida cristã, ela pode ser fácil. Nem sempre é. Mas quando ela é complicada, a culpa não é da vida cristã, a culpa é do cristão que está complicando a coisa. Porque a vida cristã é muito fácil. Muito descomplicada. É só a gente se concentrar em fazer o que é certo hoje. Domingo eu até mencionei isso. Muita gente vive nas glórias do passado. Porque semana passada, mês passado, ano passado. Gente, o que passou, passou. Hoje. Faça o que é certo hoje. Mas o amanhã. Entrega amanhã a Deus. Eu te garanto isso. Você se concentra em fazer o que é certo hoje, o seu amanhã vai ser bem mais fácil. Quando você começa a querer decidir quando e se vai fazer o que é certo, eu te garanto o oposto, a sua vida vai ser mais complicada amanhã. Certamente, sem dúvida alguma. Então se preocupe com o presente, fazer o que é certo agora, fazer o que é certo hoje. Confie Deus, o seu futuro e o seu presente, faça o que é certo. E Deus então age. O grande problema com muito cristão é que eles amarram a mão de Deus. Eles amarram a mão de Deus. A Bíblia fala que o povo hebreu, eles limitaram o santo de Israel pela sua incredulidade. Deus só trabalha através da fé. Se você não tem fé, não confia em Deus, Ele não age. E isso frustra muita gente. O que causa essas pessoas agirem independentemente, mais ainda, o que agrava a situação e você cria um ciclo vicioso que vai de mal a pior. Como é que você quebra esse vício? Esse ciclo vicioso? Sabe como? Começando a confiar em Deus. Confiar em Deus. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado por ser um Deus que é digno.